Bom dia, meninos, tudo bem? Espero que estejam bem e preparados aí para a nossa aula de hoje. A aula de hoje ela traz um conteúdo que vai te auxiliar muito no formulário e na atividade dirigida, né? Atividades propostas para essa semana aí de 20 a 24/4, tá? Então é importante que você tenha toda a atenção no que vai ser dito, na explicação que eu vou dar e tire todas as suas dúvidas fazendo sua anotação e no momento oportuno eu vou poder auxiliar você, tá bom? Então vamos começar aqui, porque hoje a gente tem uma perguntinha para te fazer. Vocês estão lembrados do predicativo do sujeito? Vamos dar uma lembrada então? Foi conteúdo da aula gravada da semana passada. Predicativo do sujeito é o termo do predicado que tem a função de trazer uma atribuição ao sujeito. Então, ele vai qualificar o sujeito. Vamos ver aqui algum exemplo? Vamos fechar aqui. Então, vamos aqui. Se ela imaginar que sou amarela, nós estamos analisando essa oração aqui. Sou amarela, tá? Eu tenho o verbo ser, que é um verbo de ligação, né? Vamos já comprovar se ele realmente é de ligação, porque o verbo de ligação vai ligar o predicativo ao sujeito, então vamos fazer a identificação do sujeito logo. Quem é amarelo? Então, eu. Eu tenho um sujeito desinencial que está bem aí na oração abaixo, né? Apresentado para você, já com a indicação de que ele está fora da oração, mas ele foi identificado. O verbo ser é um verbo de ligação, predicativo do sujeito, amarelo. Ele está qualificando o eu, que é o nosso sujeito desinencial. Então, esse é o predicativo do sujeito que foi apresentado para você, que tem que ter um verbo de ligação, né? Para que ele possa unir-se, digamos assim, ao sujeito. Em qual tipo de predicado o predicativo do sujeito aparece? Bom, inicialmente, vocês encontravam o predicativo do sujeito onde? No predicado nominal. Por que é predicado nominal? Porque o núcleo é o nome. Que nome é esse? O predicativo do sujeito, tá? Então, para vocês foi apresentado o predicativo do sujeito no predicado nominal, onde eu tenho o verbo de ligação e esse predicativo do sujeito como núcleo, certo? Então, é o que acontece na oração que a gente analisou agora há pouco, né? Então, eu tenho o sujeito aqui desinencial, eu tenho o verbo de ligação e eu tenho como núcleo desse predicado nominal o predicativo do sujeito, amarelo, né? Tá qualificando aqui o eu. Isso aqui já é matéria que vocês já viram, a gente tá dando uma revisada. Então, tá aí, ó. Verbo de ligação, predicativo do sujeito. Mas vimos também que ele pode aparecer no predicado verbo nominal. Bom, quando o predicado verbo nominal foi explicado a vocês, eu mostrei para vocês que eu tenho dois núcleos. Esses dois núcleos, um é um verbo significativo e o outro é o predicativo do sujeito, né? Foi dessa forma que eu apresentei para vocês. Então aqui, vamos lá nesse exemplo que está bem claro essa estrutura do predicado verbo nominal que já foi apresentado para vocês. Então aqui eu tenho, o personagem chegou assustado. Quem chegou assustado? O personagem. Eu tenho como sujeito o personagem. Núcleo desse sujeito, personagem. Chegou. Quem chega, chega. Então, o chegou vai ser o quê? Um verbo intransitivo. Tá aí. E aí eu tenho o assustado como predicativo do sujeito. Ele está qualificando o personagem. Então, olha só. Eu apresentei para vocês, então, aqui, resumindo toda essa parte da aula. Nesse exemplo de cima, eu tenho o verbo de ligação, predicativo do sujeito, mas aqui eu tenho o quê? Um predicado nominal. Esse nome é núcleo. Quando eu chego no exemplo de baixo, o personagem chegou assustado, eu tenho um predicativo do sujeito, só que agora ele se apresenta como? Com um verbo intransitivo. Sendo um verbo intransitivo, é um verbo significativo, é núcleo do predicado, esse é o primeiro núcleo. E eu tenho o predicativo do sujeito também como núcleo do predicado, por isso é chamado de predicado verbo nominal. Eu tenho dois núcleos, um verbo significativo e um predicativo do sujeito. Foi o que foi apresentado para vocês até o momento, tá? Tá aí a classificação deles. Eu tenho as setinhas aí indicando, né, os predicativos que eu acabei de explicar para vocês, sendo que o primeiro é um predicado nominal e o segundo é um predicado verbo nominal. Só que aí eu apresento para você, eu faço o seguinte questionamento para fazer uma apresentação para vocês. Você sabia que existe outro tipo de predicativo e ele vai nos interessar também, porque ele vai fazer parte da estrutura do predicado verbo nominal, tá? Predicativo do objeto, tá? O objeto, ele só vai
estar presente na oração, ter função, o termo só vai ter função de objeto na oração se ele tiver um verbo transitivo. Como eu falei para vocês, o verbo transitivo, ele transita no sentido de quê? Ele não tem sentido completo, então ele vai em busca desse complemento. Então esse predicativo do objeto, ele só vai estar presente em que momento? Quando eu tiver um dos objetos, ou direto ou indireto. Vamos ver aqui uns exemplos. Então vamos lá, predicativo do objeto, trata-se de uma atribuição, uma característica, neste caso agora dado ao objeto. Por exemplo, ela achou o gato estranho. Vamos aqui por partes para a gente fazer a identificação por que ele tem a classificação de predicativo do objeto. Quem achou o gato estranho? Ela. Eu tenho o meu sujeito. Ótimo. Achou. Quem acha, acha algo. Então eu já tenho aqui esse verbo classificado como o quê? Verbo transitivo direto. Vamos fazer o questionamento. Se quem acha, acha algo, eu não tenho na minha análise uma preposição, então o meu questionamento também não vai ter. Ela achou o quê? O gato. Observem que esse objeto é direto porque eu não tenho preposição, aqui eu tenho um artigo, né? Então eu tenho aqui o objeto direto. Aí eu chego aqui no estranho. Quem é estranho? É ela? Eu posso falar que é um predicativo do sujeito? Não. Estranho é quem? Gato. E o gato, ele tem a classificação de objeto. Então, por isso, esse termo é chamado de predicativo de quem? Do objeto. Então, é dessa forma que eu classifico o predicativo do objeto. Nesse caso, agora, a qualificação é direcionada para o núcleo do objeto. Lembrando que esse objeto vai estar presente somente quando você tiver um verbo transitivo, tá? Então, o predicativo do objeto não está inserido no objeto, ele trata-se de um termo fora dele. Muita atenção aqui e observem que a classificação eu fiz de cada um dos termos. Primeiro eu classifiquei o objeto direto e depois eu classifiquei o predicativo do objeto. Lembrando que eles são até de cores diferentes para mostrar para vocês. Não é o mesmo termo. O objeto direto é uma coisa, o predicativo do objeto está fora, tá? Ele não faz parte do objeto, tá bom? Então tá aqui. Fique ligado aí nessa dica que eu tô dando a vocês. Quando há predicativo do objeto, então que tipo de predicado que nós teremos? Então vamos aqui por partes. Muito simples. Quando há um predicativo do objeto, o predicado será verbo nominal. Então eu apresento para vocês uma nova estrutura para o predicado verbo nominal. Então vamos aqui. Nesse caso, o predicado apresenta dois núcleos, verbo significativo, achou, e o predicativo do objeto. Então, na verdade, você vai ter um predicado verbo nominal quando você tiver dois tipos de predicativos. Então vamos lá. Para que seja um predicado verbo nominal, você precisa de um verbo significativo e de um dos predicativos agora. Porque você conhece o predicativo do sujeito, já conhecia, e eu estou te apresentando o predicativo do objeto. Professora, pode ter os dois ao mesmo tempo? Não, é um. Então vai ter um verbo significativo, um predicativo do sujeito, ou um verbo significativo e um predicativo do objeto, tá bom? Um de cada vez, certo? Então vamos lá para as dicas que vocês devem anotar. Todo verbo significativo, então, dentro desses verbos significativos, eu quero dizer que são o verbo intransitivo, o verbo transitivo direto, o verbo transitivo indireto e o verbo transitivo direto e indireto, ou também nomeado como bitransitivo. É núcleo do predicado, então, todo verbo significativo vai ser núcleo do predicado e todo predicativo, ou seja, eu agora. Vocês já sabiam que o núcleo poderia ser um predicativo do sujeito e agora eu apresentei para vocês também como núcleo o predicativo do objeto, tá bom? Assim é simples, basta você analisar o verbo da oração, ele precisa ser significativo e verificar se há algum predicativo nela. Se você tem um verbo significativo e um dos predicativos, então você tem dois núcleos. Daí você vai ter o quê? Um predicado verbo nominal. Então, marcando os núcleos, você classificará o predicado. Beleza. Vamos juntar tudo agora. Voltando lá no predicado nominal. Núcleo, predicativo do sujeito. Lembrando que o núcleo do predicativo, né, do predicado nominal, é o predicativo do sujeito, mas nesse caso ele vai estar acompanhado de qual verbo? O de ligação, tá? Ele precisa estar ali, ele está fazendo a ligação, então, do predicativo do sujeito ao sujeito. Beleza? Tá aqui, verbo de ligação, eu tenho o predicativo do sujeito, que é o núcleo, tá? Predicado verbal. O núcleo vai ser o verbo significativo. Então, aqui o que me interessa é a ação do sujeito. Tá aí. Ela encontrou o gato. Quem encontrou o gato? Ela. Ela praticou a ação de encontrar. Encontrou o quê? O gato. Objeto direto. Então, eu tenho como núcleo o quê? O verbo significativo. Aí eu passo a ter um predicado verbal. Agora, os dois núcleos do predicado verbo nominal.
tanto o verbo significativo e qualquer um dos predicativos, porque agora você tem conhecimento do predicativo do sujeito e do predicativo do objeto, tá bom? Tá aí então que eu apresento para vocês os dois núcleos, o gato é o objeto direto e estranho vai ser o quê? Um predicativo desse objeto direto, tá bom? Por isso é chamado de predicativo do objeto. Por hoje é só. Até o nosso próximo encontro. Eu quero que vocês anotem as dúvidas. Eu vou tirar essas dúvidas. Lembrando que essa aula vai ajudar bastante vocês na atividade dirigida dessa semana e também no formulário, tá? Lembrando que a gente tem um hangout em que eu vou resolver exercícios desse conteúdo aí, já do predicado verbo nominal com os dois tipos de predicativo, tá, gente? Eu aguardo vocês, qualquer dúvida que vocês tiverem, só anotar, tá bom? Bom dia.